Pessoal, hoje nós vamos conhecer o veículo prisional utilizado pelos mentores espirituais nos planos extrafísicos nas operações umbralinas. Vamos também saber como que os senhores das trevas usam os nossos pensamentos e emoções em desequilíbrio para a manutenção dos domínios deles. Neste momento da guerra astral, nós estamos vendo uma incursão do plano da luz para desmembrar o império de um dos senhores das trevas, Adolphus, que nós estamos acompanhando a história aqui na nossa série A Guerra Astral. Sejam muito bem-vindos, desculpem o eco, estamos em reformas nos estúdios, e eu quero dizer que eu tive o prazer de encontrar o autor do livro, José Andrade Filho. Conversei com ele disse que está acompanhando a série, que está gostando bastante. Fico muito feliz, espero que vocês também estejam gostando. Se estão, deixem o like. Então, como é que fica na contraparte física do nosso centro espírita em estudo, quando existe toda esta operação no plano extrafísico que nós estamos vendo no capítulo passado? Olha só, na contraparte física da instituição benemérita protegida, os trabalhos mediúnicos daquela noite encontravam dificuldades para o seu prosseguimento, né? 2 médiuns conseguiram desdobramento com muito esforço e ajuda espiritual para se desligar. Eles foram conduzidos por um mentor até o local. Olha só o que acontece com os médiuns que se desdobram nos centros extrafísicos, como eles auxiliam nas operações extrafísicas, né, de desmembramento de instituições maleficentes. Eles foram conduzidos por um mentor até o local onde se reunia um grupo de socorristas, acompanhados por uma numerosa guarnição de guardiões encarregada da defesa do grupo. Enquanto Adolphus encontrava-se envolvido no ataque, se lembra que ele estava tentando atacar a casa espírita? Enquanto isso, né, a equipe de socorristas adentrou a sua fortaleza, lá no submundo, o castelo medieval das trevas, lembram? E eles foram com o veículo prisional. Olha que interessante, porque eles encontraram, os socorristas da luz encontraram pequena resistência à porta do castelo medieval de Adolphus, e então tiveram dificuldades para neutralizar os guardas, prendê-los e transportá-los para um VP, veículo prisional, muito utilizado nos planos extrafísicos, né? Os guardiões sabiam que encontrariam espíritos marginais a serem aprisionados e deslocados para as proximidades da fortaleza no VP, né? Devido à capacidade do VP, do veículo prisional, de permanecer incógnito. Estava este veículo equipado com um dispositivo que o mantinha em uma faixa vibracional mais elevada para deixá-lo invisível aos olhos dos espíritos que habitavam aquele ambiente do umbral inferior. É como se fossem os mentores, né? Que eles não conseguem ser percebidos, não conseguem ser vistos pelos seres que estão nos umbrais, né? Devido a eles vibrarem numa taxa de frequência mais elevada. O veículo prisional possuía um compartimento para os guardiões, uma sala de armas e 2 compartimentos com 3 grandes celas cada um. E nós vamos ver como funcionam cada uma destas celas. A cela prisional magnética. As celas se assemelhavam a um cubo sem uma das faces. Na face aparentemente aberta havia 4 irradiadores de ondas magnéticas que se intercruzavam, formando uma parede eletromagnética, cujo campo fechava a abertura com uma malha de energia para impedir a fuga do espírito preso nela. Que interessante, né? Parece dos filmes. Qualquer tentativa de evasão acarretaria em uma descarga magnética tão poderosa que o espírito seria arremessado ao fundo da cela e permaneceria atordoado ou desacordado por longo tempo. As celas eram numeradas, olha que interessante, e quanto mais alto o número de identificação, maior a periculosidade dos indivíduos ali confinados e maiores eram os aparatos de segurança envolvidos na sua contenção. E também tem uma região que é meio que uma enfermaria, porque veja bem, os guardas da fortaleza de Adolphus foram presos na cela de número 2. Então, de repente, não representava uma grande ameaça não, né? E o chefe da guarda foi para a cela de número 4, que representava uma ameaça maior. A prisão dos guardas da fortaleza de Adolphus necessitou de intervenção armada dos guardiões, e somente depois de um combate eles foram neutralizados, rendidos, e a ação pôde, enfim, ser considerada um sucesso. O conflito armado resultou em 2 guardiões feridos em seus corpos perispirituais, diversos marginais do astral levemente machucados, outros temporariamente desacordados e poucos com ferimentos graves, sendo que estes últimos, por misericórdia dos socorristas, foram prontamente atendidos antes de serem confinados nas celas do veículo prisional. E aqui um pouco mais sobre a tecnologia deste veículo, porque ele flutua nos fluidos densos daquela região trevosa e insalubre.
Todos os seus sistemas operacionais eram alimentados por baterias de tecnologia astral superior, capazes de serem carregadas com energia solar, que lhes empresta autonomia de cerca de 240 horas de trabalho, e eram capazes de impulsionar o potente motor iônico utilizado para se deslocar naquelas regiões a altas velocidades. Olha só, tecnologias extrafísicas, motores a íons, motores iônicos, nós estamos começando a desenvolver isso, não é? Mas temos aqui, pessoal, os calabouços. Olha que região delicada. Porque dentro da fortaleza do Adolphus, a equipe encontrou centenas de espíritos escravizados e aprisionados nos calabouços subterrâneos. Tem mesmo, pessoal, e as pessoas ficam, inclusive, aprisionadas lá, não conseguem sair, ficam presos, às vezes, a paredes. Já tive a oportunidade de ver essas situações calamitosas. Muitas pessoas, às vezes, quando dormem, em certo nível de inconsciência, muitas vezes vão parar lá também, até que acorde, né? E, claro, o corpo é puxado. E essas pessoas eram mantidas em precário estado de lucidez, né? Amontoados e invariavelmente apresentavam grande depressão energética, né? Feridas por lentes e diversos tipos de deformações perispirituais, dada a plasticidade do corpo astral, né? Que assimila as cargas energéticas negativas e se deforma, segundo os pensamentos desregrados e desajustados de cada um. Os sofrimentos acerbos a que eram submetidos comumente a título de punição pelos supostos pecados cometidos em suas vidas. Não faz pecado quem faz isso, né? Quem os castiga. Então, exauriam suas forças energéticas e vitais. Estava todo mundo exaurido lá, gerando pensamentos desordenados de ódio, rancor, mágoas. Não tinha outro lugar para parar, né? A não ser num calabouço astral com esses tipos de energia, né? Mágoas, desejos de vingança e medo, né? Emoções amplamente aproveitadas, olha só, né? São emoções amplamente aproveitadas pelos senhores da escuridão, como energias negativas deletérias, direcionadas para a manutenção de seus domínios trevosos. Porque quanto mais essa energia é produzida, mais esses reinos tendem a crescer, porque mais gente chega lá, mais gente fica presa a esses locais, não é? Então, essas energias deletérias fazem a manutenção dos domínios trevosos para alimentar o sistema de poder das sombras. E é isso que a gente alimenta o sistema de poder das sombras quando a gente fica nesses tipos de energias que nós citamos agora anteriormente, né? Mas a fortaleza foi desmantelada. Olha que legal, né? Os recém-libertos eram encaminhados para os VTs, agora outro veículo, veículos de transporte, uma espécie de ônibus de características técnicas operacionais semelhante aos veículos prisionais, com diferença que, ao invés de celas, haviam compartimentos e com poltronas e bancos, né, e macas para o transporte de feridos e dos dementados, espíritos dementados, que precisavam ser carregados dada a sua ampla e profunda debilidade mental. A fortaleza foi esvaziada completamente. Falando em esvaziamento dos umbrais, a fortaleza do Adolphus foi esvaziada completamente. E o Adolphus estava lá fazendo o ataque ao centro espírita. O que vai acontecer quando chegar e ver? Bom, a fortaleza foi esvaziada e logo seria destruída pelo fogo semeador purificador, que desmantelaria, dissolvendo toda a matéria astral negativa que a sustentava. Então ia deixar de existir toda aquela região, ela ia se transformar, né? E poderíamos ali então abrir espaço para que a luz e novas habitações cheguem, né? Então os demais médiuns da equipe de Fábio Antunes, lá no Centro Espírita, relataram não estar conseguindo concentração e se sentiam pesados, como se uma egrégora negativa muito intensa tivesse baixado o nível vibracional da instituição. Se lembra que o Centro Espírita está sendo atacado no plano extrafísico? Fábio, o mentor físico da casa, né, o médium responsável pelos trabalhos da casa, foi alertado pelo seu mentor espiritual, se lembra? Para que ele mantivesse em profundo estado de oração, a fim de apoiar energeticamente as ações que estariam se desenvolvendo no plano astral. Então ele disse: solicito aos médiuns que interrompam a concentração e as tentativas de desdobramento mediúnico, mantendo-se em vigilância e oração, pediu Fábio Antunes. Em seguida, ele pronunciou emocionante e sentida oração, pedindo forças a Jesus e à espiritualidade superior para que os trabalhos realizados nos dois planos da vida fossem coroados com sucesso. Os médiuns videntes viram flocos de energias coloridas descendo do alto para amenizar a egrégora pesada que tinha se formado naqueles ambientes de lutas. Então está chegando a hora do ataque do trevoso Adolphus e o seu castelo que foi desmantelado.
Como será que vai ser a reação do Adolphus? Será que Adolphus vai conseguir atacar o centro espírita com todo aquele pessoal em profunda oração? Como é que as energias vão se manifestar naquele local? No próximo episódio de A Guerra Astral.